Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Academia Astrológica. Eu sou o Nando Hanner, sou astrólogo e psicanalista junguiano, e toda semana a gente faz vídeos juntos aqui para conversar sobre os principais movimentos astrológicos da semana e também sobre vídeos conceituais, porque a missão do canal não é só trazer informações do que está acontecendo, mas é também proporcionar para vocês conhecimento para vocês aplicarem a astrologia de uma forma mais objetiva no seu dia a dia. Então, segunda-feira, a gente conversa sobre movimentos da semana e na quinta-feira tem vídeos conceituais. A partir dessa primeira semana, segunda semana de novembro, a gente vai começar a falar sobre previsões para 2026. Então fica ligado que na quinta-feira, 19h15, já tem o primeiro vídeo falando sobre previsões para 2025 e nas outras 2026. E além desses vídeos longos, também tem os shorts aqui no YouTube, onde eu vou fazer um resumo de signo por signo, né? O que a gente pode esperar a cada cada signo pode esperar em 2026, já está publicado, é só você procurar lá o seu signo e ver qual que é o resuminho. Nas outras mídias também estão funcionando isso, no Instagram e no TikTok também tem os vídeos que vão explicar esses pedacinhos por pedacinhos, tá? Hoje nós vamos falar sobre o Mercúrio retrógrado. Hoje é dia 10 de novembro e a gente já começa o dia com o Mercúrio retrógrado, que vai até o dia 29. Então a gente tem um tempão dessa passagem aí desse Mercúrio e eu vou fazer uma análise ascendente por ascendente de qual é o setor do mapa que está sendo influenciado aí no seu dia a dia para você ficar ligado e não fazer o que você ia fazer se você não estivesse prestando atenção nesse vídeo, beleza? Então, o que a gente vai fazer agora? Ó? Eu vou contar para vocês um segredinho que eu estou fazendo agora, nesse final de ano. Depois tem a parte instruções sobre o vídeo, que é eu vou explicar o que é esse Mercúrio retrógrado, eu vou explicar para você o que você tem que prestar atenção de uma forma mais técnica. Se você não quiser ver isso, é só procurar aqui o seu ascendente, vai estar dividido direitinho aqui por ascendente. Você vai lá, tem o ascendente em touro, procura lá, coloca lá na parte do vídeo ascendente em touro, vê os efeitos, qual é a casa e quais os efeitos que você pode esperar do Mercúrio retrógrado. Bacana? Então, bora lá continuar o nosso vídeo. Bom, é o seguinte, final de 2000, na verdade final de qualquer ano, aqui a Academia Astrológica fica assim, ó, um monte de gente querendo saber como tá o seu próximo ano, já quer entrar em janeiro já fervendo, prontinho para poder tomar as melhores decisões, aproveitar as melhores situações e contornar as possíveis crises. Então é hora de você fazer as suas previsões. E como eu nunca fiz isso antes, e eu estou fazendo isso pela primeira vez, eu vou aproveitar a onda da modinha comercial e vou fazer uma Black Friday aqui na academia. Então, o que a gente vai fazer? Tem promoção para você fazer suas previsões, tem valores especiais para fazer suas previsões para 2026. Tem um pacote especial para você fazer seu mapa natal e as previsões com desconto, e também tem um outro pacote especial para você fazer as previsões e uma sessão de terapia astrológica, onde a gente vai direto ao ponto, falar sobre um tema específico que você quer. A gente dedica a sessão inteira para um ou dois temas que você quiser desvendar na sua vida, com um ponto de vista tanto da astrologia quanto da psicologia junguiana, porque afinal de contas eu sou psicanalista junguiano, enfim, é isso, tá? Então, quer saber como é que funcionam os valores? Manda mensagem para mim aqui embaixo, na descrição de todos os vídeos do canal, tem um link para você me chamar no WhatsApp. Você clica no link, vai abrir direto o WhatsApp para você. Me chama que eu vou te falar os valores, como funcionam as sessões, e quando tem agenda, beleza? Só duas coisas importantes. Primeiro, esses valores vão só até a Black Friday, que é no dia 28 de novembro. É isso? 28 de novembro. Dia 29 já volta o valor normal. Então, me manda mensagem agora já, manda agora já, liga já, manda mensagem agora, para poder agendar a sua sessão e aproveitar esses valores. E a segunda coisa que é muito importante, presta atenção, eu já estou agendando clientes para depois do dia 10 de dezembro. Se você deixar para marcar mais, eu vou pensar, daqui a pouco eu marco, a sua sessão vai ficar para o final de janeiro, tá? Então corre e já agenda, aproveita, pega esses horários que eu ainda tenho aqui, beleza? Então tá, então vamos lá para a parte de instruções sobre o vídeo. Muito bem, astrólogos queridos do coração, vamos lá fazer uma revisão sobre o que significa um planeta retrógrado e qual que é a intensidade que o Mercúrio retrógrado tem no nosso dia a dia. Isso é uma coisa que as pessoas confundem muito porque elas têm informações superficiais que não abrangem os detalhes que a gente tem que observar quando está falando sobre um trânsito planetário que está em retrogradação.
Existe uma diferença muito grande entre um Plutão retrógrado e um Mercúrio retrógrado. Isso é muito grande e é de escalas de relevância diferentes, tá? Quando a gente fala dos planetas pessoais, que é Vênus, Mercúrio e Marte, o momento em que eles ficam em retrogradação são mais intensos e mais significativos do que os planetas geracionais. Especialmente quando a gente está falando de Urano, Netuno e Plutão. Plutão, então, nem se fala. Netuno e Plutão nem se fala, porque eles ficam muito tempo retrógrados e esse impacto de retrogradação ele não é tão significativo quanto um planeta retrógrado que está mais perto da Terra. E o exemplo que eu gosto de dar é o seguinte. Imagina que você está andando numa rua. Olha só, você está andando numa rua de carro. E aí você vai virar à direita. Na hora que você faz essa virada à direita e entra na outra rua, que é uma rua de duas mãos, você vê que lá no final da rua, bem lá no finalzinho da rua, no final do quarteirão, tem um caminhão de mudança desse tamanho, dando ré. Só que é um caminhão, ele não está 100 km por hora, ele está devagarzinho, fazendo pi, 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 pi. Ele fica lá dando essa voltinha. Então você está se aproximando dele e você está vendo esse trambolho vindo na contramão. A contramão não, ele está vindo de ré na mão que você está. O que acontece nesse ponto? Você está vendo um negócio enorme na sua frente, que está vindo devagarzinho, você tem tempo de observar aquilo, você vai olhar para o lado para ver se não tem carro vindo na contramão, você muda de faixa, passa o caminhão, volta para sua faixa e segue o seu caminho, tá? Isso é uma análise que a gente faz do planeta geracional, do Plutão, do Netuno, do Urano. Eles são desse tamanho, até o Saturno, né? Eles são enormes, assim, muito grandes, e eles vêm meio que devagarzinho, andando ao contrário. Aí você fala, nossa, que saco, vou ter que desviar desse negócio. Aí vai lá, desviar. De repente vem um outro carro, você tem que parar, esperar um pouco mais. Então você tem tempo para analisar isso, você tem tempo para reagir a isso, criar estratégias novas para poder desviar, mudar o seu plano, lidar com essa questão e ir para um outro caminho. Bacana? Então esse é um planeta grande. Agora, quando a gente está falando de planetas mais próximos, né, o Marte, o Mercúrio e Vênus, quando você faz, você está no mesmo carro, você vira, faz essa curva direita aqui, na hora que você faz essa curva, o que acontece é que vem um motoboy maluco na contramão a 150 km por hora. Você está num susto e você às vezes não consegue nem desviar. Ele vem muito rápido, é muito rápido. Então, não tem como você desviar rapidamente, você leva um susto na história. A não ser que você seja uma pessoa muito prevenida e você sabe que os motoboy andam na contramão do jeito que eles bem entenderem e que podem causar um acidente. Então, antes de você entrar nessa rua que você sabe que é preferencial sua, você vai chegar na esquina, você vai dar uma diminuída na velocidade, você vai olhar muito bem para o que está acontecendo naquela rua e aí você vai entrar devagarzinho. Mesmo que um maluco saia do meio da rua, da esquina de uma garagem loucão, você está numa velocidade, você está numa tensão e numa observação mais cautelosa, o que pode fazer com que você minimize os prejuízos ou até consiga evitar o problema que aquela pessoa pode te trazer se você entrar loucão sem a atenção devida com as possibilidades negativas que isso pode trazer. Então isso é muito importante você fazer essa distinção, porque às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, meu Deus, Nando, o Plutão ficou retrógrado, nossa, vai acabar com a minha vida. Não, não vai. Ele só vai acabar com a sua vida se você não desviar, entendeu? Agora os outros são mais problemáticos. Então, quando a gente tem fases de Vênus, Mercúrio e Marte retrógrados, a gente tem que tomar mais cuidado e a gente tem que ficar muito atento onde isso está se manifestando, que é o que eu vou fazer nesse vídeo ali para frente. Como fazer uma análise por signo? Não vai ser tão eficiente porque tem alguns detalhezinhos, eu resolvi fazer esse vídeo com análise por ascendente. Porque aí a gente vai olhar onde que esse Mercúrio retrógrado está passando na casa do mapa de vocês, tá? Só que tem um negócio que é muito importante que vocês precisam prestar atenção, que eu vou colocar aqui na tela para vocês entenderem o que eu quero dizer e para vocês ficarem atentos com um pouquinho mais de informações, tá? Então, vamos prestar atenção aqui, ó. O que acontece é o seguinte, eu vou fazer uma coisa que normalmente eu não faço, tá? Que é usar a técnica de signos inteiros nas casas. Porque normalmente eu uso um sistema de casas que chama Plácidos e que faz com que o tamanho das casas seja variáveis.
Mas por finalidade de análise, o que eu vou colocar aqui na tela, que é o que vocês estão vendo, é o mapa traçado a partir do 0 grau do ascendente, do signo, tá bom? Então a gente tem todas as casas de tamanhos iguais. Eu não acho essa técnica melhor, a mais coerente do planeta, mas a gente vai usar isso só para simplificação de análise. Bacana? O que acontece nesse ponto aqui, ó? Se eu vou falar sobre um ascendente em Áries, esse ascendente está começando em 0 grau de Áries. Eu nunca vou fazer um mapa com esse sistema de casas. Mais uma vez, é só para simplificação de interpretação, tá bom? E a diferença é que quando a gente faz isso aqui, a gente vai identificar que o Mercúrio retrógrado está passando aqui na casa 9. Então, se você tem um ascendente em Áries, Mercúrio está na casa 9. Bacana? Só que tem um detalhe. Quando a gente usa o sistema de casas que eu uso, a gente pode identificar esse trânsito passando em outro setor. Por exemplo, esse aqui, ó, é um mapa do Titio. Então eu tenho ascendente aqui, ó, no final do signo de Virgem, e o Mercúrio, ele tá aqui, ó, na parte de fora do mapa aqui, tá vendo? Ele tá passando aqui em cima da minha casa 3. Só que o Mercúrio, ele começa em Sagitário e ele termina a retrogradação dele em Escorpião. O que quer dizer que neste ponto aqui, nesse mapa com o meu mapa, o Mercúrio vai andando para trás e ele sai da casa 3, e quando ele entra em Escorpião, ele está na casa 2. Então ele tem efeito em duas casas ao mesmo tempo. Eu não consigo fazer todas essas análises para vocês simultaneamente. Então o que a gente vai fazer? Você vai pegar o seu signo ascendente e você vai identificar qual que é o grau que está o Mercúrio hoje. Sabendo esse grau, você sabe que ele vai voltar para Escorpião. Então você vai colocar isso no seu mapa e você vai identificar se há uma mudança de casa, se ele vai voltar para a casa anterior, como eu fiz para vocês aqui nesse exemplo, tá bom? Se ficar muito confuso, manda uma mensagem para mim que eu faço análise para vocês. Aqui vocês podem fazer a sessão de previsões, como eu falei lá no começo, né? Com desconto. Também tem uma sessão específica para a gente falar sobre o Mercúrio retrógrado, que você pode fazer uma sessão de 25 minutos, tá? Para a gente analisar só isso, ou você pode fazer uma análise por áudio. Contratou essa análise? Manda mensagem para mim, a gente vai conversar, você vai mandar seus dados, eu vou fazer a análise, eu vou explicar para você por WhatsApp onde que isso está pegando e qual que é a influência que isso vai ter no seu dia a dia. Então você tem um montão de possibilidades de fazer a análise desse Mercúrio aí. Não tem desculpa, não estou sem dinheiro, não. Análise por áudio custa 50, 60 reais. É tipo, dá para fazer. E é bem específico mesmo. Eu não vou ficar falando da viagem tridimensional, do misticismo. É bem direto mesmo. O que acontece com o Mercúrio retrógrado nesse setor, o que você tem que fazer? É isso que vai ser, tá? Então não tem desculpa para não fazer essa análise. Tem várias possibilidades diferentes. Bacana? Então, lembrando, o ascendente que eu vou usar nessa análise é um ascendente que é simplificado. O ascendente real que eu trabalharia vai mostrar que esse Mercúrio pode trabalhar em duas casas diferentes. Então você tem que ficar ligado, tá bom? Ó, é duas casas diferentes, não signos, tá? É duas casas. Beleza? Então bora lá. Vamos fazer, agora sim, vamos fazer a análise de Mercúrio retrógrado signo por signo no ascendente. Qual é a casa que vai estar afetando no seu mapa e quais são as atitudes que você precisa ter para controlar os efeitos negativos disso para o motoboy não te atropelar e dar problema no seguro depois. Certo? Bora lá. Bora lá então, ó. Quem tem ascendente em Áries? Quem tem ascendente em Áries vai ter esse Mercúrio retrógrado acontecendo na casa 9. E a casa 9 é a casa das viagens para fora do país, é a casa das leis, é a casa da faculdade, mestrado, doutorado, dos estudos de especialização, cursos de especialização. Então, por exemplo, você que está fazendo o curso de astrologia do Nando lá na área de membros do YouTube, pode ser que esse Mercúrio retrógrado dificulte a compreensão das aulas ou faça com que você fique afastado das aulas por um tempo, mesmo você querendo ir assistir às aulas. Ao mesmo tempo, também pode ter algum tipo de desentendimento com uma figura de mestre, pode ter uma desilusão com a sua religião, com o contexto religioso que você vive, a decepção com figuras, né, que trabalham nesse ambiente religioso. Quer ver um exemplo? Tem uma cliente minha de terapia que passou por um problema
com o pai de santo, o pai e a mãe de santo que da casa do centro espírita que eles iam, do terreiro que ela ia. Aconteceu uma situação que foi levada para o lado pessoal e isso acabou fazendo com que a pessoa se desligasse desse centro. Então houve uma ruptura, um desentendimento, um desconforto, uma briga com a figura, né, figura de o mestre, né, o orientador, o sacerdote, o pai de santo que está representado dentro da Casa 9. Bacana? Então, entenda que a Casa 9 tem muitos significados, mas muitos mesmo. Tem várias coisas diferentes acontecendo ali dentro. Você precisa entender qual que é o seu contexto de vida, como que você vivencia isso e como você se relaciona com isso. Então tem que ficar bastante atento, especialmente com figuras que representam professores, mestres, sacerdotes e pai de santo, essas coisas, porque pode haver um conflito ali. Se por acaso você estiver viajando para fora do país, pode ter problema com bagagem, pode ter problema com documentação, você pode perder o voo, problemas de viagens internacionais de uma forma mais abrangente. Para evitar isso, você tem que ter tudo muito bem regularizado, todos os seus documentos, põe 400 alarmes para não perder a viagem, o horário, toda a questão de documentação, eu já falei, fica muito ligado, não faz 3 coisas ao mesmo tempo, né? Porque de repente, sei lá, você está indo viajar, está no aeroporto, aí você vai no banheiro e aí toca o telefone, você começa a responder o WhatsApp enquanto você lava a mão, e aí você sai, porque está com um assunto interessante, você sai e esqueceu a necessaire ou a mochila no banheiro com todos os seus documentos, você só vai perceber na hora que está no portão de embarque, e aí você vai voltar e dar um rolo. Então, faz uma coisa de cada vez que está tudo certo. Mas fica muito atento na forma como você vai se comunicar nos lugares onde você exerce a sua fé, ou você vai desenvolver a sua capacidade de fé, porque ali pode dar bastante problema. E nas viagens também. E nas leis também. Se você está devendo, se tem coisa aí atrasada, documentação, imposto, está rolando um processo judicial aí, isso pode acabar trazendo alguns problemas. Bom, e se você tem um ascendente em touro, esse Mercúrio retrógrado vai cair dentro da sua casa 8. Então, quer dizer, prepara o bolso porque vai rolar algum prejuízo aí, vai ter algum problema. A casa 8, cara, é uma casa muito complexa. Para quem não sabe, eu sou especialista em casa 8 e Plutão. E os fatores, as situações que são derivadas de casa 8, elas podem ser muito complexas, mas elas são profundamente transformadoras. O Mercúrio dentro de casa 8, ele não vai ser o grande fator ou o grande iniciador de uma experiência de transformação super profunda, como a perda de um parente, uma crise financeira, a descoberta de uma doença, o rompimento de um relacionamento. Isso tudo que potencialmente pode mudar a percepção de vida das pessoas, tá? E não precisa ser só ruim não, tá? Não precisa ser só ruim não. Casa 8, ela pode trazer experiências que são profundamente transformadoras da nossa visão de vida, beleza? Pode ser o nascimento de um filho, pode ser um casamento, pode ser ganhar uma loteria, e você vai mostrar isso para outros astrólogos, que vão falar que esse cara tá louco, é mentira. Não é não, tá? Que depende muito da forma como a gente está vivendo as coisas. Casa 8 é uma casa que ela pode ser bastante complicada, mas ela pode ser muito, muito construtiva se você souber usar isso, tá? Tem que saber usar e saber identificar. O meu ponto é, o Mercúrio retrógrado, ele não é um fator que vai detonar alguma grande crise na sua vida. Ele pode fazer parte de um processo muito mais amplo que já está acontecendo principalmente com progressões secundárias ou com trânsitos planetários maiores, como Plutão, Netuno, essas coisas, e ele vai ajudar as coisas assim a se desenvolverem. Tá? Isso pode ser, por um lado, um pouco mais chato, no sentido de você perder dinheiro, de você ter discussões, rompimentos, toda aquela coisa que eu falei no começo. Pode ter várias coisas nesse setor e que durante o período de Mercúrio retrógrado você pode não encontrar solução. Você pode até ter uma crise de ansiedade, uma dificuldade, ficar muito chateado, depressivo por causa dessas situações que estão acontecendo, mas existe um significado, existe uma saída, existe uma solução e que pode ser, se você der sorte, pode ser um negócio bastante superficial, como de repente, sei lá, você perdeu um notebook, tá? Uma coisa desse jeito, você ter roubarem o seu notebook, por exemplo,
ou ele pode fazer uma coisa muito mais significativa, mas que isso, para a gente conseguir entender, tem que ter uma visão mais ampla, tem que encaixar num contexto mais amplo, tá? Então, antes de você se desesperar por um aspecto de um trânsito de Mercúrio retrógrado na sua casa 8, respira fundo, manda mensagem pro titio, vamos conversar sobre toda a visão mais ampla disso, e aí sim a gente vai começar a tomar decisões e atitudes no sentido de você se apoderar dessa situação, sim, se apoderar dessa situação e fazer com que isso seja mais um tijolinho na grande fase de transformação, potente transformação e mudança de vida que você está vivendo aí. Bom, e se você tem o ascendente em Gêmeos, muito provavelmente esse Mercúrio retrógrado vai cair dentro da sua casa 7. Lembra que isso pode mudar dependendo do lugar onde você tem o ascendente, que ele pode estar mais para o meio do signo, pode estar mais para o final do signo. Essa posição pode mudar, por isso que eu falei para vocês, tem que tomar cuidado com essa análise, tá? É uma análise generalizada que pode não se aplicar no seu mapa. Então tem que ver isso de forma individual. Dito isso, mais uma vez, né? Vamos lá, o ascendente em Gêmeos pode fazer com que esse Mercúrio retrógrado caia dentro de casa 7, que é a casa dos acordos, da sociedade e do casamento. Quando a gente fala em casamento, não é o casamento na igreja, né? Mas é o estabelecimento de uma relação de cumplicidade e compromisso, comprometimento para sermos felizes para sempre. Os passarinhos voando aqui. E é muito Gêmeos isso, né? Então você tem um Mercúrio retrógrado, que é o planeta da comunicação, o planeta da fala, acontecendo dentro da casa 7, que é uma casa que já naturalmente já gera conflitos de relação. Porque você tem uma pessoa com todas as suas debilidades, fraquezas, fragilidades e coisas maravilhosas, incríveis e apaixonantes, e você tem uma outra pessoa com as mesmas configurações, as mesmas coisas, e que se envolvem, se atraem, se envolvem, estabelecem uma relação, e que em algum momento as energias de insegurança, de medo, de traumas são jogadas para fora e são transferidas para o comportamento de outra pessoa. É nesse momento que as nossas expectativas com relação aos outros acaba passando por frustrações e decepções. Durante uma fase de Mercúrio retrógrado, pode ser muito mais evidente, pode ser muito mais relevante qualquer discussão que exista ali dentro. Pode ser muito mais fácil ter discussões por causa de bobagem. E que, na verdade, essas bobagens não são tão bobagens porque elas significam outras coisas muito mais profundas que estão sendo projetadas para fora, mas que a gente não sabe disso. Nem a gente, nem quem está ouvindo. Então, quem está ouvindo fica puto da vida, você fala, por que você fica brigando comigo porque esse escândalo todo porque eu não pus o lixo para fora ontem? Não é o fato do lixo não ter ido para fora, mas isso envolve várias outras coisas que achou como estopim essa coisa que já falaram 500 vezes para você que você tem que fazer que você não fez ainda. E ao mesmo tempo também você não fez porque você pode estar se sentindo pressionado a fazer uma coisa que você não quer. E isso, bom, enfim, isso é um negócio que é muito complexo. Mas enfim, o ponto é que se você tem um ascendente em Gêmeos, você tem que ficar muito ligado com as suas relações, tanto com sócios, pessoas, seus parceiros de trabalho, quanto nos relacionamentos, tá? Porque pode ser um período onde você encontra algumas dificuldades, você fala laranja, a pessoa entende banana, vocês brigam por causa de maçã, e todo mundo fica olhando para a cara de vocês sem entender o que está acontecendo, nem vocês entendem. Depois passa o Mercúrio retrógrado e fala, qual foi o início da briga mesmo, que eu não lembro? A pessoa, putz, eu não lembro também, mas eu sei que virou um treco desse tamanho. Então fica bastante atento e assim, se você sabe que você está numa relação, ou tanto de sócios, tanto amorosa, que tá meio desafiador, tá meio difícil a comunicação, respira fundo, conversa com a pessoa, e tenta evitar momentos de discussão, porque isso pode levar para um rompimento ali. O Mercúrio retrógrado, nesse caso, o Mercúrio retrógrado é excelente para surgirem coisas que levem a rompimento. Tá? Mentiras, traições, coisas escondidas, todo esse monte de coisa que a gente vê acontecendo com relacionamentos, tanto com homem quanto com mulher, tá? Pode vir à tona nesse momento e aí a gente tem um problema, certo? Então fica bastante atento nisso.
É um momento que pode ser muito interessante para iniciar conversas novas e resolver esses problemas antigos, porque o Mercúrio retrógrado ele também evidencia o que não funciona para a gente. Então é aquele negócio, pô, de novo, você de novo. E apareceu no Mercúrio retrógrado e falou, opa, peraí, temos a chance de revisar, que é a palavra que todo astrólogo ama falar, né? Mercúrio retrógrado, é hora de revisar, não sei o quê. É um momento de rever todo esse comportamento e como que você consegue melhorar a qualidade disso mesmo durante o Mercúrio retrógrado. Para isso acontecer, a melhor forma de você melhorar a comunicação no relacionamento é ter um intermediador. Isso ajuda muito, mesmo. Mesmo se não tiver isso, se você entrar numa conversa, começando essa conversa com carinho, com atenção, sendo empático, você pode ter um resultado bastante interessante, tá? Só é preciso muita paciência. Muito bem, se você tem um Mercúrio nada, se você tem um ascendente em Câncer, o seu Mercúrio retrógrado provavelmente, mais uma vez, provavelmente, vai estar passando dentro da sua casa 6. E a casa 6 é a casa dos cuidados com a saúde e das relações profissionais. Então, o que a gente pode ter aqui? Problemas de saúde. Você pode ficar doente, garganta, nariz, você pode ter algum outro problema fisiológico te atrapalhando durante esse período. Você pode se sentir mais indisposto, mais letárgico, mais confuso, cansado, principalmente mentalmente cansado, que interfere no funcionamento do corpo, aquela história do burnout, né? Isso aqui pode ser uma característica dessa passagem. E também pode gerar problemas nas relações profissionais. Quando você tem um Mercúrio retrógrado acontecendo ali, é aquele negócio, você está num ambiente corporativo, onde você todo dia está convivendo com aquelas pessoas, e sempre tem aquele fofoqueiro que vai inventar alguma história que tá toda semana, tá infernizando a vida e você tá deixando passar, você tá relevando, você sabe que ele tá aprontando, você tá começando a perder a paciência com esse cara, ou com a fofoqueira também, que fique prejudicando a vida. Nessa fase de Mercúrio retrógrado, você pode acabar detonando uma desavença mais declarada, né? Você pode passar por um conflito mais intenso, de tipo, perder a paciência e não digo ir para vias de fato, né, de sair na porrada, mas pode acontecer um negócio desse. Uau, vou contar uma história para você aqui. Uns 25 anos atrás, nossa, talvez até mais que isso, minha primeiro trabalho de carteira assinada foi numa loja de roupa num shopping em São Paulo. E eu lembro que tinha um cara lá que ele era super proativo. E ele era muito elétrico, devia ser gêmeos, com Marte em gêmeos e TDAH descontrolado, loucão. Ele entrava em tudo, ele atrapalhava, ele meio que atrapalhava com tanta vontade que ele tinha de fazer as coisas, ele atrapalhava, né? E eu lembro que tava um dia que eu tava meio nervoso, não lembro se tava sem vender, eu sei que eu tava meio irritado. E aí eu tava num lugar, meio do lado assim da loja, e entrou um cliente, e nas lojas tem a vez, né, a vez do vendedor. E eu tava aqui, e ele tava desse lado, ele não me viu. E era a minha vez. Só que se você não atende o cliente na hora que é para atender, se você perde a vez ali, você vai para o final da fila. Porque é a sua responsabilidade, você tá ali. Só que eu tava ali, né? E ele não me viu. Só que se isso acontece, o gerente vê, ela não quer saber de conversa. Ainda mais aquela gerente que eu tinha. Não queria saber de conversa. Você ia lá pro final da fila. Então, na hora que eu tava deste lado aqui, entrou um cliente, ele imediatamente abordou o cliente na hora que eu tava indo para abordar o cliente. Eu já tava nervoso. Eu já era meio descontroladinho naquela época. Nossa, mas vocês não têm noção. O escândalo que eu fiz. A gente quase saiu no tapa no meio da loja. E por uma bobagem, né? Porque ele não prestou atenção, eu tava longe, eu presumi uma coisa, ele pensou outra, e foi uma cena assim lamentável, né? E esse é o tipo de coisa de Mercúrio retrógrado que pode trazer para essas relações profissionais. Um está pensando uma coisa, o outro está pensando outra, não tem comunicação, não se enxerga, e um percebe uma coisa, como é que fala? Um age de um jeito e o outro age do outro, pode dar um conflito, mesmo que os dois estejam na mesma página, mas as coisas não foram combinadas direito, né? Então isso aqui é uma coisa que pode acontecer dentro desse Mercúrio retrógrado, tanto os cuidados com a saúde quanto as relações profissionais. Mais uma vez,
Para evitar isso, cuida bem da sua saúde, não sai na chuva, menino, não anda descalço, sabe? Não vai tomar banho, sair com o cabelo molhado no vento, que você vai ficar doente, meu. Ouve a sua avó, faz isso. E com as relações profissionais, o máximo de cautela possível. Mais uma vez, faz uma coisa de cada vez, fala com as pessoas com calma, já parte do princípio que as pessoas podem não entender o que você está falando, então você talvez tenha que repetir algumas coisas com calma, com atenção, para todo mundo poder estar na mesma página. Muito bem, se você tem um ascendente em Leão, esse Mercúrio retrógrado acontece dentro da sua casa 5. Provavelmente, eu estou bem Mercúrio retrógrado nesse vídeo, estou repetindo, porque isso tem que ser feito análise individual, hein? Individual. Se você não viu isso, volta lá na parte de descontos ou na parte de instruções sobre o vídeo para entender direitinho o que eu quero dizer sobre isso, tá? Então, provavelmente, se você tem um ascendente em Leão, esse Mercúrio retrógrado acontece dentro da sua casa 5, que é a casa da brincadeira, dos jogos, do lazer, do romance, da paquera e da relação com os filhos, e a sua criança interna também. Aqui pode ter problema na vida dos filhos. O filho pode se meter em briga na escola, a filha pode puxar o cabelo da coleguinha que estava fazendo bullying com ela, ou a criança pode ser mal educada quando você estiver no supermercado, ou fazendo um escândalo no restaurante. Esses dias mesmo, né? Fui no supermercado aqui do lado de casa. Esses dias não, ontem. Ontem não, sexta-feira. Fui lá no supermercado perto de casa. Meu, tinha 3 meninos que devia ter 9, 10 anos, mas eles estavam correndo pelo supermercado fazendo uma algazarra. Mas gritando, o outro estava sem tênis, estava uma bagunça. Mas eles gritam, uma gritaria. E quem estava cuidando deles provavelmente era o avô de um deles, que não tinha o menor controle sobre a criança, mas o menor. Eles estavam causando, mas desagradavelmente causando. Então, esse é um tipo de coisa que um pai, uma mãe pode ter com o filho, desobediência, e aí gera crise, gera briga, gera desconforto. Se por acaso você não tem filhos, se você tiver aí com os seus crushes, né, os relacionamentozinhos novos, ou na prática esportiva de jogos, isso tudo pode implicar problemas, né? Nos jogos, por exemplo, né, jogo de cartas, você vai perder toda hora. Nem adianta se apostar nada, você vai perder, né? Se estiver jogando um pôquer com a família, como acontece com a gente, às vezes, tá jogando um pôquer ali, cara, esquece, você nem joga, porque você não vai ganhar nada. Ou então você entra já disposto a perder tudo e nada de diferente vai acontecer. Com relação a crushes, namorinhos, né, paqueras, essas coisas podem acabar gerando o mesmo tipo de conflito que um Mercúrio de casa 7 pode provocar. Não, obviamente que aqui eu estou falando sobre pessoas que a gente tem relacionamentos mais superficiais, que a gente está conhecendo ainda, está aquecendo o romance. Casa 7 é uma coisa consolidada, mas é a mesma coisa, né? Você está saindo com uma menininha lá, com o cara, e que de repente você está numa lanchonete, num restaurante, e chega um cara que estava saindo com ela ontem, ou ele ontem, e aí dá que, oh, nossa, você saiu comigo ontem, agora tá com esse cara aí, né? Poxa vida. Pode acontecer, né? Pode acontecer esse tipo de coisa, que é meio desagradável. Uma outra coisa que pode acontecer com o Mercúrio retrógrado de casa 5 é você ter mais dificuldade de conseguir achar momentos de lazer no seu dia a dia. Pode ter mais dificuldade de conseguir achar um momento onde você vai estar mais tranquilo, você vai estar mais relaxado, onde você não precisa ter que trabalhar, tá? Então isso pode ser uma coisa que aconteça aí. Se você tem, nossa, se você tem um ascendente em Virgem, muito provavelmente esse Mercúrio está caindo dentro da sua casa 4, que é a casa da família. É a casa das relações familiares, da sua família de origem, da sua família atual e também da estrutura de lá, da moradia, tá? Então, o Mercúrio retrógrado dentro de casa 4 pode implicar em problemas nas relações familiares, discussões e brigas com o papai, com a mamãe. Pode representar também problemas dentro da estrutura da casa, como rompimento de cano, o aquecedor de gás quebra. Tudo que está dentro da estrutura da casa pode ser influenciada por esse Mercúrio retrógrado. Uma outra coisa que pode acontecer é você começar a lembrar de situações do passado que estejam envolvidas com figura paterna e materna e com esse ambiente no qual você cresceu, que traga para você essas memórias de dores, né, de coisas difíceis do passado. Esse pode ser um momento terapêutico muito interessante.
De você lembrar do nada que aquele dia lá atrás, sabe-se lá quantos anos, o papai falou alguma coisa para você que deixou seu coraçãozinho magoado e que você se comporta reativamente com essa situação até hoje. Então, é um momento que pode ser bastante interessante para investigar o seu passado, para descobrir coisas que foram plantadas dentro de você pelas relações familiares e que você atua dessa forma sem saber, sem estar consciente sobre isso, porque é tudo reativo, é tudo instintivo, você vai só fazendo, né? Já construir um hábito. A partir desse ponto, você começa a ter a possibilidade de alterar o seu comportamento, tá? Então, cuidado com os grandes encontros familiares aí, porque pode dar uns arranca-rabo, pode dar uns problemas, umas investigações do passado, uns segredos antigos podem vir para fora aí que gerem estresse, tá? Isso pode ser um momento bastante chato. Tem algumas casas, quando você tem um Mercúrio retrógrado, pode ser mais chato do que as outras, né? Então, casa 4, casa 6, casa 8, casa 12, assim, quando você tem Mercúrio retrógrado ali dentro, pode ser mais, as situações que são derivadas daquilo são mais chatas do que, por exemplo, um Mercúrio retrógrado de casa 2, porque você tem algumas questões financeiras de posses acontecendo ali, que é mais fácil de resolver. Essas outras casas já são mais psicológicas, né? Então aí o problema pode até se arrastar por mais tempo. E se você tem um ascendente em Libra, provavelmente esse Mercúrio retrógrado vai passar dentro da sua casa 3. E aqui sim a gente tem uma influência muito forte na forma como você fala. O Mercúrio retrógrado por si só já gera um problema de dificuldade de comunicação de uma forma geral, né, tanto de falar quanto de ouvir e compreender coisas, mas quando você tem isso dentro da casa 3, isso se intensifica, deixa isso mais forte. Então você pode ter mais dificuldade de se fazer entender, você pode ter dificuldade de conseguir compreender os seus pensamentos, alinhar eles de uma forma mais coerente, de conseguir expressar isso de uma maneira construtiva, e pode ter vários desentendimentos dentro desse setor, especialmente se você tem irmãos. Casa 3 é a casa das relações com os irmãos, né? Então, se você já tem relações aí que são meio sensíveis com irmãos e irmãs, e se for possível você evitar a conversa com eles, num caso de relações tensas, esse período aqui de Mercúrio retrógrado é super importante, porque isso pode gerar algumas discussões aí que vão encher o saco por mais não sei quanto tempo. Então, se você puder evitar isso, melhor. Se você tiver relações bacanas, ou mesmo se você não tiver uma relação bacana, isso pode simbolizar que a vida do seu irmãozinho, da sua irmãzinha, pode passar por algumas dificuldades. Seja qual for, né? O que importa é a vida do irmão está passando por alguma dificuldade, qualquer situação que seja. Pode ter batido o carro, pode ter ficado doente, pode ter repetido na faculdade, repetido de ano, alguma coisa nesse sentido pode rolar aí dessa situação, dessa passagem, tá? Então, quanto mais consciente você tiver sobre esse momento e quanto mais disposto você tiver a ajudar com calma, melhor vai ser. Se for meio atropelado, se for na pressa, se falar coisa sem pensar, pode gerar conflito, tá? E, por falar em deslocamento de carro, a casa 3 também é uma casa que fala sobre pequenos deslocamentos. De casa para o trabalho, pode estar ali andando no metrô, pode estar andando de bicicleta. Então, esses deslocamentos durante esses dias de Mercúrio retrógrado precisa ter atenção para não passar por pequenos acidentes. Não é que você vai cair na vala do metrô e ser atropelado pelo primeiro trem. Se você tiver muito azar, pode ser que isso aconteça, mas não é esse o propósito. É ficar preso na porta do metrô, cair de bicicleta, cair de moto, bater o carro, vai estacionar o carro, não olha para trás, bate o carro no pilar do estacionamento. É distração. A casa 3 gera distração sobre coisas mais simples do dia a dia, né? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado para não ter esses acidentes e também não ter essas brigas com os irmãos. Muito bem, se você tem o seu ascendente em Escorpião, o Mercúrio está na casa 2, e aí a gente volta naquele ponto da questão financeira, né? A casa 2 é a casa das nossas posses, do nosso dinheiro, a maneira como a gente faz a gestão disso. Isso pode implicar em alguns atrasos, débitos esquecidos, pendências que você deixou, esqueceu, não pagou porque não quis e agora estão te cobrando. Por exemplo, bloqueio do celular. Putz, meu. Ó, tá vendo? Acabei de lembrar. Eu preciso depositar, preciso pagar lá, fazer o negócio do pré-pago lá, senão eu vou perder a linha, meu.
Nossa, esqueci. Tá vendo? Esse tipo de coisa. Você tem uma coisa que é corriqueira e que, sei lá, caiu no esquecimento por algum motivo e aí ele vem para fora agora, justo no momento onde talvez você não tenha dinheiro para resolver isso, ou talvez você seja obrigado a resolver isso e aí você tem que fazer um empréstimo. A gestão financeira fica comprometida. Então você tem que tomar cuidado com essas coisas para não entrar num prejuízo muito mais longo. Fica de olho aí, vê as suas contas antigas, conta de luz, conta de telefone, os impostos, né? Todas empréstimo que você fez e que caiu num dia, mas que está fora da sua conta e você tem que ir lá e depositar o dinheiro que você esqueceu. Coisas nesse sentido, tá? Você tem que prestar atenção tudo que está acontecendo nessa área financeira aí, porque tem alguma coisa que você esqueceu, está atrasado aí, que vai ser cobrado durante esse período. Ao mesmo tempo, também tem que tomar cuidado com as suas posses, porque para quebrar coisa, Mercúrio retrógrado de casa 2, para quebrar suas posses, basta começar o dia 10 de novembro. Pode quebrar o celular, pode bater o carro, pode o cachorro destruir seu tênis, ou outras partes outras roupas, né? Pode acontecer várias coisas diferentes aí, pode falhar, pode, de repente, essas tempestades que teve aí, né? Tem uma descarga de energia elétrica descontrolada dentro da sua casa e queima a TV, queima o micro-ondas, queima a geladeira, queima tudo junto. Aí você tem que pagar um monte de coisa, né? Fazer um endividamento. Então tem que tomar bastante cuidado com essas coisas. E quando você for para a rua, fica atento no que você tá na sua mão, né? Presta atenção no que está fazendo. Faz uma coisa de cada vez. Mais um exemplo da minha vida, né? No primeiro semestre, eu não lembro se estava no Mercúrio retrógrado, mas é um exemplo bom. Fui na academia e eu uso aquelas cintas, né, para fazer agachamento, né? E eu tenho uma cinta super bacana aqui que eu comprei e tal. E aí eu tava vindo embora, eu peguei a minha mochila do armário e eu tirei a cinta e eu pus em cima da bicicleta que estava do meu lado, para eu poder arrumar minha mochila. Na hora que eu estava fazendo isso, eu comecei a responder o celular, pus a mochila nas costas e fui embora. Eu só fui perceber que eu estava sem a cinta 3 dias depois, quando eu fui de novo agachar, né? A sorte é que o pessoal da academia achou e guardou. E eu fui lá, a pessoa achou para mim e me devolveu. Então, para isso foi bacana. Mas esse é o tipo de coisa boba que acontece com a gente no dia a dia porque a gente se distrai e deixa o que a gente está carregando pro lado. Então, você vai perder agasalho, chinelo, tênis, celular, coisas assim que podem acontecer. Então, tem que ficar bastante ligado aí para não tomar prejuízo. Se você tem o ascendente em Sagitário, o Mercúrio acontece no seu ascendente. É o Mercúrio retrógrado. E aí você tem que tomar cuidado com praticamente tudo. O ascendente é um ponto mais complicado da gente entender qual que é o desdobramento dele, porque é a nossa integração com o mundo inteiro. A vida do mundo inteiro tem que passar pelo ascendente. Tudo que tem dentro de mim tem que ir para fora, e tudo que está de fora tem que vir para dentro, passar por esse portão que é o ascendente. Então, tudo que você pode imaginar pode acontecer. Desentendimentos, brigas, esquecimento, atraso, problemas com o corpo. Problemas com o corpo definitivamente, tá? Mercúrio retrógrado no ascendente é excelente para te machucar. Cortaduras, né? Cortes, queimaduras, machucados na atividade física, tropeção, bater a cabeça no poste, chutar a mesa, quebrar o dedinho. Todas essas coisas podem acontecer dentro desse Mercúrio retrógrado. E pode gerar atrasos, confusões, desentendimentos, assim. Talvez o Mercúrio retrógrado no ascendente seja a posição mais complicada que pode ter. Então tem que ficar bastante ligado para isso não te prejudicar mais no seu dia a dia, tá? Mais uma vez, faz as coisas com calma, uma coisa de cada vez. Não vai fazer o café quente, né, com a água fervendo, olhando no celular, que você vai queimar seu pé, você vai derrubar, você vai chutar o cachorro. Faz as coisas com calma. É um momento muito importante para isso. Isso é tão importante que, principalmente para quem tem essa posição do ascendente em Sagitário, porque o ascendente em Sagitário faz com que o corpo, a atitude, o movimento da pessoa seja um movimento muito ativo, muito intenso, com muita demanda de energia que pode provocar acidentes que a pessoa pode ser meio estabacada. Acidente, o Sagitário, o signo de fogo, dá muita urgência, né? Dá muita pressa. E aí pode ser que aconteçam coisas que não são tão bacanas, tá? Então tem que tomar bastante cuidado nesse sentido aí. E se você tem o ascendente em Capricórnio, esse Mercúrio retrógrado está na sua casa 12, que é a casa da confusão. Confusão mental, da estafa mental, a dificuldade de se comunicar.
É muito, muito problemático na situação ou com coisas que estejam relacionadas com remédios, com drogas, com álcool. Evita essas coisas, porque isso pode trazer problema tanto de você falar demais, de você se meter em acidentes, de você ter problemas mais sérios relacionados com esses entorpecentes e essas problemáticas aí. Como está falando sobre a casa 12, a casa da transcendência, a conexão com o divino, sob certo ponto de vista, o inconsciente, pode gerar uma confusão mental interna, né? Que isso pode vir através de insônia ou sonhos absurdamente confusos e desgastantes. Pode ser uma inquietação interna sem a gente saber qual que é o motivo aparente das coisas. A casa 12 é uma casa que é difícil de lidar. É uma casa assim, por exemplo, se eu tivesse um cliente meu de terapia que dissesse para mim, Nando, vou para uma consagração de ayahuasca nesse final de semana aqui, eu ia falar, você pode adiar, você pode pôr para outro lugar, para dar uma bad trip aqui, o Mercúrio retrógrado de casa 12 pode ser excelente, não que isso excelente para causar o problema, tá? Não para resolver situações. Então, eu recomendaria evitar qualquer tipo de coisa que trabalhasse com essa coisa de a situação de desdobramento de consciência, né, de investigação profunda da consciência, de conexão com o divino, rituais, né, espirituais, pode gerar uma bad trip, pode bater errado o negócio aí, e aí pode gerar várias repercussões, ter várias coisas psicológicas não funcionando, né? Por exemplo, um surto psicótico pode vir através de um Mercúrio de casa 12 associado com outros eventos, outros trânsitos e progressões, tá? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com essas coisas. O que é bom fazer nisso aqui é anotar tudo que você está sentindo, especialmente se tiver uma clareza maior. Clareza maior, entenda-se de lembrar quais são as imagens, situações que você está vivendo em sonhos. Pode ficar impossível de você entender sonhos, tá? Mesmo porque para você decodificar um sonho, você tem que saber de como funciona essa história, essa interpretação simbólica. Se você quiser, você pode fazer uma sessão comigo. Eu sou psicanalista junguiano, trabalho essencialmente com interpretação de sonhos, a gente pode trabalhar isso junto. Não se preocupa em tentar entender o que é, porque o sonho ele vem codificado, a gente precisa transformar isso numa linguagem mais racional, tá? Então, toma cuidado com essas situações e presta muita atenção no que você está sentindo e enxergando nos seus sonhos e nas suas fantasias do dia a dia, nas visões, as mirações que você tem dentro da sua mente no dia a dia para poder entender e ajudar isso a te levar para um caminho mais bacana, mais melhor, de bom, enfim, você entendeu. E se você tem o ascendente em Aquário, esse Mercúrio retrógrado vai acontecer dentro de casa 11, que é a casa dos amigos. Casa que é simples, vocês já me ouviram falar isso várias vezes, a casa 11 é uma casa que é relativamente simples, que ele só traz problemas, ele faz conexões com os grupos com os quais a gente convive e com os nossos amigos. Nesse sentido, não há complicação, não tem desdobramentos psicológicos confusos da casa que a gente vai investigar. É grupos e amigos, é isso. O que não quer dizer que essas relações sejam simplificadas, tá? Porque aqui pode ter bastante coisa muito importante, principalmente se você tem muitos planetas dentro de casa 11. Mas aqui é simples. Cuidado nas suas relações. Pode ter desentendimentos e brigas com seus amigos, nos lugares que você vai conviver com essas pessoas de mesma ideologia, pode haver um conflito ali dentro e pode ter problema na vida dos amigos. Na vida deles pode ter algum conflito, algum problema, pode ser mais sério, pode ser alguma coisa mais boba, mas pode acontecer coisas dentro desse sentido que talvez você possa ajudar a solucionar as questões ali, tá? Não é uma coisa que é super complexa, a gente não precisa desenvolver muita ideia aqui não. Fica atento com os amigos, evita as pessoas que você sabe que podem te tirar do sério e meio que se você vê que um amigo seu tá enchendo a cara num dia, num happy hour lá, você lembra que tá em Mercúrio retrógrado, ele pode ter Mercúrio retrógrado de casa 3. Você fala, não bebe, porque você tem Mercúrio de casa 3, você vai bater o carro, né? Essas coisas podem acontecer nesse sentido, tá? Então é o que você precisa ficar atento. E por último, e não menos importante, quem tem um ascendente em peixes vai ter Mercúrio retrógrado andando dentro da sua casa 10, que é a casa do trabalho, a casa da profissão.
Nesse sentido aqui, aí a gente vai encontrar problemas Nesse sentido, a gente vai encontrar problemas da sua persona, da sua personalidade profissional atuando. Isso pode vir com vários erros de execução, né? Pode se assimilar um pouquinho com os efeitos de casa 6, mas ele pode dar problemas ali do tipo, você quer realizar uma coisa, você está trabalhando nesse sentido e vem um impedimento, né? Você está esperando uma promoção, eles te deram uma promoção, aconteceu alguma coisa séria, eles te tiram essa promoção. Você quer fazer um vídeo de astrologia para o seu canal, e aí você faz lá o seu vídeo, aí de repente você fica nervoso com alguma coisa, você dá um xingo no cliente e esquece de cortar essa parte do seu vídeo e publica. Isso pega super mal para sua imagem. Espero que isso não aconteça comigo. Provavelmente não. Mas você tem essa imagem profissional, pode ficar meio atrapalhada, você pode ter uma dificuldade de se comunicar com as pessoas, de passar essas informações, de adquirir mais clientes, ou você pode ter problemas com os clientes. Você pode ter uma execução profissional ali que não saiu do jeito que você queria, você meio que estava impaciente, meio que foi para um outro lugar, e aí gerou uma briga, e aí a sua imagem fica atrapalhada, e aí dá uma viralizada na internet, olha a merda que ele falou, aí todo mundo acha que você é um incompetente, sabe? Inclusive você mesmo, e aí você passa por um processo bastante complicado ali dentro dessa expressão profissional. Mas assim, de uma forma geral, se você tomar cuidado com as coisas que você tem que realizar dentro dessa persona profissional, muito provavelmente esse Mercúrio retrógrado vai ajudar você a melhorar detalhes que você não estava enxergando, porque ele vai evidenciar o que não estava funcionando. Por exemplo, né, se você é que nem eu, que toda vez que um cliente novo vai falar com você, você entrega um PDF com todos os valores descritos, todos os trabalhos executados ali, você pode perceber que tem uma página está num valor e numa outra página o mesmo serviço está com um valor diferente. Isso passou batido durante muito tempo. No Mercúrio retrógrado isso pode acontecer porque um cliente vai te apontar isso, falar, ó, tem essa diferença aqui. Aí você vai lá e ajusta, tá? Então é uma hora assim também de fazer uma observação profissional e tentar identificar quais são os pontos que não estão funcionando da melhor forma possível e você conseguir corrigir eles e deixar eles da melhor forma possível. Pode acontecer também de você ter uma diminuição na busca pelo seu trabalho, né, ou nos momentos de reconhecimento. É só ter um pouquinho de calma, que na hora que terminar o Mercúrio retrógrado, tudo volta ao normal e a vida volta a ser próspera e feliz. Bacana? Muito bem, então essa foi a análise do Mercúrio retrógrado para todos os ascendentes. Espero que vocês tenham curtido, que seja útil para vocês não fazerem o que vocês deveriam fazer se não tivessem assistido esse vídeo. Beleza? Quer fazer suas sessões? Querem passar por sessões? É só entrar aqui embaixo no WhatsApp e me chamar que a gente marca. Beleza? Beijo para todo mundo!